O aeroporto estava em plena agitação. O som constante de malas rodando sobre o piso, o murmúrio de conversas e o anúncio de voos preenchiam o ambiente, criando uma sinfonia caótica que fazia o coração de Ana Clara disparar. Ela estava parada em frente ao portão de embarque, observando as pessoas que passavam apressadas, cada uma com seu destino e suas histórias. O peso emocional que carregava parecia aumentar a cada minuto que se passava. Ana, de origem humilde, sentia que sua vida, marcada por lutas e desafios, estava em um momento crítico. Ela olhou para o relógio, a ansiedade corroendo seu estômago. A gravidade de sua condição a forçava a tomar uma decisão que parecia impensável anos atrás. O olhar determinado de Ana refletia uma mistura de esperança e temor, enquanto lembranças de um passado que nunca se apagou surgiam em sua mente. As memórias de Ricardo, seu ex-amor, eram como uma chama que, embora apagada, ainda deixava marcas de calor em seu coração. O que ela não sabia era que aquele dia no aeroporto traria uma reviravolta em sua vida. A porta de embarque se abriu e uma onda de passageiros começou a se mover. Ana deu um passo à frente, mas hesitou. A incerteza a envolvia como uma névoa, densa, e se ao reencontrá-lo tudo o que sentia se tornasse real novamente. Ao mesmo tempo, o peso da sua doença a impulsionava a procurar a ajuda de Ricardo, alguém que sempre acreditou nela. Com um suspiro profundo, ela avançou, decidida. Enquanto isso, do outro lado do terminal, Ricardo se despedia de um grupo de investidores. A postura ereta e a expressão confiante que ele exibia eram uma fachada. Por dentro, uma sombra de tristeza lhe acompanhava. Ele havia alcançado o sucesso que tanto desejava, mas a vida o havia ensinado que as conquistas materiais não preenchiam o vazio deixado pelas pessoas que amava. Quando seus olhos se cruzaram com os de Ana Clara, uma onda de emoções tomou conta dele. O tempo parecia parar por um breve instante. Ele não podia acreditar que a mulher que havia sido uma parte tão significativa de sua vida estava ali, à sua frente. Ana, ele disse, quase em um sussurro enquanto se aproximava. Oi, Ricardo. A voz dela tremia, mas havia uma força subjacente nas palavras. Sem pensar, ele a puxou para um abraço apertado. O toque acendeu uma chama antiga entre eles, trazendo de volta uma sensação de pertencimento que ambos acreditavam ter perdido. O beijo que se seguiu foi inesperado, mas não menos intenso. Era como se o mundo ao redor deles tivesse desaparecido. Você está diferente, Ricardo comentou, afastando-se um pouco para olhar nos olhos dela. Eu tenho mudado, para melhor e para pior. Ana respondeu com um sorriso melancólico. E você parece tão bem-sucedido. Eu lutei muito para chegar aqui, mas a vida não é só sobre dinheiro. Você sabe disso. Ele hesitou, as palavras pesadas. E você? O que te traz aqui? Ana respirou fundo, lembrando-se de sua condição. Ela precisava ser honesta. Eu estou doente, Ricardo. Uma doença grave. E pensei que você poderia me ajudar. O semblante de Ricardo escureceu, a compaixão transparecendo em seu olhar. Claro que sim. O que você precisa? Estou aqui para te ajudar, Ana. Ela sentiu uma onda de gratidão, mas também uma pontada de medo. A vulnerabilidade a fazia sentir-se exposta. Na verdade, eu gostaria de discutir uma ideia, um centro de cura que combine práticas tradicionais e medicina moderna. Eu só não sei por onde começar. Ricardo a observou, sua expressão se iluminando. Isso é incrível. Você sempre teve uma visão tão clara sobre a vida. Eu quero ajudar você com isso. Os dois se sentaram em um café do aeroporto, onde o cheiro de café fresco e bolos assados envolvia o ambiente. Ana olhou pela janela, as luzes do aeroporto piscando em um ritmo frenético. Eu não sei se estou pronta para isso, Ricardo. E se eu falhar? Ele segurou sua mão, um gesto simples, mas cheio de significado. Você nunca falhou, Ana. Sempre foi uma lutadora. Vamos fazer isso juntos. Um olhar significativo se estabeleceu entre eles, carregado de promessas e esperanças. O futuro era incerto, mas naquele momento, com o apoio um do outro, Ana sentiu que talvez, apenas talvez, houvesse uma luz no fim do túnel. E assim,
Em meio à agitação do aeroporto, duas almas se reencontravam, prontas para enfrentar os desafios que viriam, unidas por um passado que ainda pulsava intensamente. Enquanto a luz suave da tarde filtrava-se pelas janelas do pequeno apartamento de Ana Clara, o ambiente estava repleto de papéis soltos e anotações rabiscadas. Ela se sentou à mesa, observando uma folha em branco que parecia desafiá-la. O sonho de criar um centro de cura, um lugar onde a medicina tradicional se encontrasse com práticas holísticas, dançava em sua mente, mas a insegurança a paralisava. Ela pegou uma caneta e começou a desenhar esquemas, mas logo a dúvida tomou conta. Será que isso realmente funcionará? Pensou, mordendo o lábio inferior. Maria, sua amiga de infância, entrou no apartamento trazendo consigo a energia vibrante e o aroma de um café fresco. Ana, o que você está fazendo aqui sozinha? Você precisa parar de se preocupar tanto, disse, colocando a xícara diante de Ana. Olhe para você. Você sempre foi forte e isso que está tentando fazer é incrível. Ana suspirou, olhando para os papéis espalhados. Mas e se não der certo, Maria? E se eu não conseguir reunir os profissionais certos? E se as pessoas não acreditarem nesse tipo de tratamento? Maria sentou-se ao lado dela, pegando a caneta e desenhando um pequeno coração ao lado de um dos rascunhos. E se você conseguir? Você já ajudou tantas pessoas na sua vida. Lembre-se do Ricardo. Você foi fundamental na recuperação dele. Se alguém pode fazer isso, é você. E além do mais, você não está sozinha nessa. Ele está com você. O nome de Ricardo ressoou na mente de Ana como uma canção antiga, cheia de memórias. O beijo que trocaram no aeroporto ainda vibrava em seus lábios. E o olhar dele, cheio de preocupação e carinho, a envolvia como um cobertor quente. Você acha que ele realmente vai querer se envolver nesse projeto comigo? Não somos do mesmo mundo. Só porque ele é rico não significa que ele não se importe com você ou com a causa. Ele pode ter seu próprio jeito de ajudar. E, sinceramente, você também precisa aceitar essa ajuda. Vamos pensar no que você pode oferecer, não nas diferenças. Ana respirou fundo, sentindo-se um pouco mais forte. Você está certa. Eu vou falar com ele. Não posso deixar minhas inseguranças me impedir de tentar. O mundo precisa de mais compaixão e cura. Na manhã seguinte, Ricardo apareceu no apartamento de Ana com um sorriso que iluminava o ambiente. Ele trouxe consigo uma caixa de doces e um brilho nos olhos que fazia o coração de Ana acelerar. Espero que você tenha fome. Eu trouxe seus favoritos. Ricardo, você não precisava fazer isso, disse ela, surpresa e animada ao mesmo tempo. Claro que precisava. Queria te ver e discutir aquele projeto maravilhoso que você tem em mente. Estou realmente interessado, Ana, respondeu ele, deixando os doces sobre a mesa. Ana hesitou, a ansiedade crescendo em seu peito. Eu não sei se é uma boa ideia. A diferença entre nossos mundos pode ser um obstáculo. Ele se aproximou, colocando a mão sobre a dela. Ana, você tem que parar de pensar assim. Eu não me importo com isso. O que importa é o que podemos fazer juntos. Lembre-se do que você fez por mim. Você me deu uma segunda chance. Agora quero dar essa chance a mais pessoas. E se eu falhar? E se todo esse esforço não valer a pena? Ana respondeu, sua voz trêmula. E se você não tentar? A vida é feita de riscos. Eu acredito em você e, mais importante, acredito no que podemos construir juntos. Vamos fazer isso, Ana. Vamos fazer isso por todos que precisam. Ricardo disse com fervor na voz. Ana sentiu um calor crescer em seu interior. Ela olhou nos olhos dele e viu a sinceridade, a determinação. Está bem, Ricardo. Vamos fazer isso. Vamos criar um lugar que realmente possa ajudar as pessoas. Após a conversa, Ana sentou-se, em frente ao computador, assistindo a um vídeo de uma mulher que havia superado uma grave doença através de métodos alternativos. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. A verdadeira cura começa dentro de nós. Precisamos acreditar que somos capazes de mudar nossa realidade. Cada frase parecia tocar uma parte de Ana que ela havia esquecido. Uma nova onda de esperança invadiu seu coração. Ela desligou o vídeo, levantando-se com uma nova energia. Isso é possível, murmurou.
olhando pela janela. Ana sabia que o caminho seria árduo, mas agora, com Ricardo ao seu lado, a jornada parecia um pouco mais iluminada. A conexão entre eles estava se fortalecendo. E mais importante, a ideia do centro de cura começava a ganhar forma. Ana Clara respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções que a invadia enquanto se preparava para a reunião. A sala estava decorada com mesas redondas, onde profissionais de saúde e terapeutas holísticos se acomodavam, alguns com expressões céticas, outros curiosos. Ricardo, ao seu lado, parecia confiante, mas Ana podia perceber uma sombra de preocupação em seu olhar. Ela olhou para ele buscando um sinal de encorajamento. "Está tudo bem?" perguntou Ricardo baixinho, enquanto ela ajeitava as anotações nas mãos. "Eu só estou nervosa. E se eles não acreditarem na nossa proposta?" Ana respondeu, sua voz trêmula. "Você é a razão pela qual eu estou aqui. Acredite em você mesma, Ana. Vamos mostrar a eles que isso pode funcionar", Ricardo assegurou, pegando a mão dela e apertando-a suavemente. Com um último olhar de determinação, Ana se levantou para iniciar a apresentação. Sua voz ecoou pela sala e ela começou a descrever a visão do centro de cura, mesclando práticas tradicionais com a medicina moderna. No entanto, logo a atmosfera ficou tensa. Um dos médicos, de cabelos grisalhos e um ar autoritário, interrompeu. "Com todo o respeito, você realmente acredita que essas práticas podem substituir tratamentos médicos comprovados? Isso é perigoso", ele disse, cruzando os braços. Ana sentiu um frio na barriga. "Não estou dizendo que substituímos a medicina convencional, mas que podemos complementá-la. Muitas pessoas têm se beneficiado de abordagens integrativas", defendeu-se, tentando manter a compostura. "Isso é apenas uma crença, não uma evidência científica. Precisamos de dados concretos", continuou o médico, e Ana percebeu que a sala estava cheia de olhares críticos. Desanimada, ela terminou a apresentação sem conseguir o impacto desejado. Sentou-se de volta ao lado de Ricardo, que imediatamente notou sua frustração. "Foi um desastre", ela murmurou, olhando para o chão. "Não foi um desastre, você foi corajosa e ainda temos mais reuniões pela frente", Ricardo disse, tentando acalmá-la, mas Ana não estava convencida. No dia seguinte, enquanto caminhavam pelo aeroporto, Ricardo decidiu abrir seu coração. "Sabe, Ana, eu também tenho minhas inseguranças. Às vezes a pressão de ser um milionário é esmagadora. As pessoas esperam que você tenha todas as respostas, mas eu não sei tudo", ele confessou. Ana olhou para ele surpresa. "Você? Mas você parece tão seguro, tão forte em tudo que faz. Eu nunca imaginei que você se sentisse assim." "Eu sou humano, Ana, e por trás da fachada de sucesso, existe uma pessoa que tem medo de falhar. O que estamos tentando fazer é grande, e eu tenho medo de não conseguir ajudar da forma que você merece", Ricardo disse, sua voz carregada de emoção. Ana sorriu, sentindo um laço mais profundo se formando entre eles. "Acho que isso nos torna mais fortes, não? Eu também tenho minhas inseguranças, e saber que você se sente assim me faz perceber que não estamos sozinhos nessa." "Exatamente", Ricardo respondeu, um sorriso se formando em seus lábios. "E juntos, podemos enfrentar qualquer desafio." À noite, enquanto Ana revisava as anotações, seu telefone tocou. Era um dos terapeutas que haviam assistido à apresentação. O coração dela disparou. "Alô?", respondeu, a ansiedade evidente na voz. "Oi, Ana, aqui é o Dr. Carlos. Eu gostaria de conversar sobre a sua proposta. Achei a ideia do centro de cura muito interessante e gostaria de convidá-la para uma conferência sobre medicina integrativa. Acredito que podemos discutir maneiras de trabalharmos juntos", ele disse, entusiasmado. Ana sentiu uma onda de esperança inundar seu peito. "Sério? Isso seria incrível. Eu adoraria participar." "Ótimo. Vou te enviar os detalhes por e-mail. Estou ansioso para ver o que podemos criar juntos", o Dr. Carlos respondeu. E Ana desligou a ligação, sentindo-se revitalizada. Ela se virou para Ricardo, que estava sentado no sofá, observando-a com um sorriso. "Você não vai acreditar no que aconteceu", Ana exclamou, quase pulando. "Me conta", Ricardo disse, curioso.
Dr. Carlos quer que eu participe de uma conferência sobre medicina integrativa. Isso pode ser a nossa chance de mostrar que estamos no caminho certo. Ana explicou, seus olhos brilhando de emoção. Ricardo levantou-se e a abraçou, envolvendo-a em um aperto caloroso. Isso é incrível, Ana. Veja como as coisas estão começando a se mover. Estamos juntos nessa e vamos fazer acontecer. Em meio a essa nova onda de determinação e entusiasmo, Ana percebeu que a luta estava longe de acabar, mas agora ela se sentia mais forte do que nunca. O sonho de criar um centro de cura estava começando a se transformar em realidade. E com Ricardo ao seu lado, ela estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo que surgisse pelo caminho. Ana Clara se sentia nervosa, mas ao mesmo tempo empolgada, enquanto caminhava pelo saguão moderno da conferência. O ambiente estava repleto de mulheres e homens, conversando em pequenos grupos, compartilhando experiências e ideias. O coração dela batia acelerado, ao perceber que estava prestes a se conectar com pessoas que haviam enfrentado lutas semelhantes. Já não era mais apenas uma mulher lutando contra uma doença. Ela agora fazia parte de uma comunidade. Ela se aproximou de um grupo de mulheres que trocavam relatos. Uma delas, de cabelos grisalhos e olhos brilhantes, falava sobre sua jornada de cura após um diagnóstico de câncer. No começo, eu pensei que tudo estava perdido, dizia ela, a voz embargada pela emoção. Mas encontrei força em lugares que nunca imaginei. A medicina alternativa me deu esperança quando a medicina tradicional parecia não funcionar. Ana ouvia atentamente, absorvendo cada palavra. Outro relato chamou sua atenção. Uma jovem, com o rosto iluminado por um sorriso, compartilhou como a meditação a ajudou a lidar com a ansiedade após um tratamento intenso. Descobri que a cura não é apenas física. A mente e o corpo precisam estar em harmonia, disse ela, enquanto os outros assentiam em concordância. Após algumas horas de conversas tocantes, Ana sentiu-se preenchida por um novo senso de propósito. A ideia de criar um centro de cura parecia mais real do que nunca. Ela se despediu do grupo e seguiu em direção ao auditório, onde Ricardo faria sua apresentação. O coração dela estava dividido entre o nervosismo e a expectativa. No palco, Ricardo se preparava, com a postura confiante que sempre teve, mas Ana percebeu uma leve tensão em seus ombros. Quando ele começou a falar, a paixão em sua voz era palpável. A medicina tradicional e a alternativa não precisam ser vistas como opostas. Elas podem se complementar, disse ele, gesticulando para a plateia. Precisamos de um espaço onde as pessoas possam explorar todas as possibilidades de cura. Um lugar onde o bem-estar integral seja o foco. Ana viu o público se envolver, ouvindo atentamente e fazendo anotações. As palavras de Ricardo tinham um peso que transcendeu o mero discurso, e Ana notou que ele estava ganhando novos aliados a cada minuto. Quando ele terminou, as palmas ecoaram pela sala. Ela se sentiu orgulhosa dele, admirando a maneira como ele conseguia inspirar as pessoas. Depois da apresentação, eles se encontraram em um canto tranquilo do auditório. Você foi incrível. Ricardo, exclamou Ana com um sorriso radiante. Sua paixão é contagiante. Obrigada, Ana. Eu não poderia estar aqui sem você. Suas ideias e sua força me motivaram a ir além. Ele respondeu, seus olhos se encontrando com os dela, carregados de um significado profundo. Estamos juntos nisso, certo? Ela disse, hesitante, mas determinada. Não importa o que aconteça, vamos construir esse centro de cura. Ricardo assentiu, a expressão grave, mas seu olhar era firme. Sim, vamos fazer isso acontecer. Eu acredito que podemos mudar vidas. Enquanto conversavam, Ana sentiu uma onda de esperança. Havia algo reconfortante em saber que tinham um ao outro, não apenas como parceiros de negócios, mas como amigos, que se entenderam em um nível mais profundo. Ao final da conferência, eles se dirigiram para o mural onde estavam expostas as ideias e projetos dos participantes. Ana olhou para as notas coloridas e os desenhos que representavam sonhos de cura e transformação. É aqui que começamos, não é? Ela murmurou, tocando o mural. Sim, e aqui é onde vamos continuar. Ricardo respondeu, colocando a mão sobre a dela. O nosso pacto é que,
A cerimônia de inauguração do centro de cura era um espetáculo de emoções. O hall estava decorado com flores vibrantes e uma iluminação suave que conferia um ar acolhedor ao espaço. Ana Clara, com um vestido simples, mas elegante, olhava em volta, sentindo a mistura de alegria e apreensão que a invadia. Ricardo, ao seu lado, vestia um terno escuro que realçava sua figura imponente, mas o brilho em seus olhos denunciava a vulnerabilidade que ele também sentia. "Você está linda, Ana", ele sussurrou, segurando a mão dela com ternura. Ana sorriu, mas a expressão dela era um reflexo de sua preocupação. "Obrigada, Ricardo. Mas você não acha que... E se não der certo? E se as pessoas não acreditarem na gente?", disse ela, a voz trêmula. "Eu acredito em nós. E isso é o que importa", respondeu ele, olhando diretamente em seus olhos. O toque de suas mãos parecia transmitir uma conexão profunda, reafirmando a confiança que um tinha no outro. O evento começou e um pequeno grupo de amigos e familiares se reuniu em torno deles. Maria, a amiga de infância de Ana, foi a primeira a se pronunciar. "Estou tão orgulhosa de vocês dois. O que vocês estão fazendo é incrível. Este lugar vai mudar vidas", disse ela, com um sorriso largo que iluminava seu rosto. Ana sentiu um calor no coração ao ouvir aquelas palavras, mas a sombra da incerteza ainda pairava sobre ela. Logo, uma terapeuta holística subiu ao palco e começou a falar sobre a importância da união entre a medicina tradicional e as práticas alternativas. A cura não é apenas física, é emocional e espiritual também. Este centro é um passo importante para proporcionar às pessoas a oportunidade de tratar não só os sintomas, mas a raiz de suas doenças, disse ela, com uma paixão contagiante. Ana olhou para Ricardo e um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. A mensagem ressoava com seus próprios sentimentos. Após a cerimônia, Ana começou a receber os primeiros pacientes. O primeiro deles foi uma mulher idosa, que chegara com um semblante abatido. Ana a acolheu com um abraço caloroso e ouviu atentamente sua história. "Eu não sei mais o que fazer, minha saúde está péssima e os médicos não me dão esperança." A mulher desabafou, lágrimas nos olhos. "Você não está sozinha. Aqui, nós vamos trabalhar juntas. Quero que você saiba que a esperança é o primeiro passo para a cura." Ana respondeu, sentindo um misto de empatia e responsabilidade. A cada nova história, Ana se sentia mais realizada, mas também assustada. O peso da responsabilidade de ajudar aqueles que buscavam sua ajuda a deixava inquieta. Ricardo sempre estava lá, oferecendo apoio. Ele a observava com admiração enquanto ela conversava com os pacientes, mas não podia deixar de notar a pressão crescente sobre os ombros dela. "Ana, você está fazendo um trabalho maravilhoso. Lembre-se de que você não precisa carregar esse peso sozinha", ele disse em um momento de privacidade, enquanto caminhavam pelo centro após um dia exaustivo. "Eu sei, mas é difícil não me sentir responsável por cada um deles. E se eu falhar?", Ana respondeu, a insegurança transparecendo em sua voz. "Você não vai falhar. Você é mais forte do que imagina, e eu estarei ao seu lado sempre", Ricardo garantiu, segurando seu rosto com as mãos. O olhar dele era cheio de determinação e carinho, e Ana se sentiu um pouco mais encorajada. Contudo, em meio a essa nova fase de suas vidas, Ana recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era um antigo amigo, alguém que ela não via há anos. "Ana, eu preciso te contar algo. É sobre o Ricardo, sobre o que aconteceu entre vocês no passado", ele disse, a voz carregada de urgência. Ana sentiu um frio na barriga e o mundo ao seu redor pareceu parar. "Que tipo de coisa?", perguntou, sua mente girando com possibilidades. A resposta, que veio a seguir, fez seu coração acelerar e sua cabeça girar. O que quer que fosse, parecia que a verdade estava prestes a desenterrar segredos que Ana pensara ter deixado para trás. Enquanto a conversa prosseguia, Ana sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se desfazendo. O que poderia ser tão impactante a ponto de exigir que ela escutasse tudo o que estava sendo dito? A angústia começou a tomar conta dela, e uma dúvida aterradora surgiu. Como isso afetaria não só sua vida,
mas também o futuro do centro de cura e o relacionamento que ela estava reconstruindo com Ricardo. Ana Clara estava paralisada, o telefone ainda em sua mão, enquanto as palavras de seu amigo ecoavam em sua mente. O segredo que ela havia guardado por tanto tempo agora parecia um peso insuportável, uma sombra que ameaçava consumir tudo o que ela havia construído ao lado de Ricardo. O desencontro de suas vidas, a separação que parecia intransponível anos atrás, agora se apresentava com um novo significado, e ela sabia que precisava confrontá-lo. No pequeno escritório do centro de cura, as paredes estavam adornadas com plantas e quadros inspiradores, mas hoje a atmosfera estava carregada de tensão. Ana respirou fundo, tentando reunir coragem. Ela não podia mais adiar essa conversa. Ricardo estava sentado à sua frente com um olhar preocupado, como se sentisse a tempestade se aproximando. Ricardo, começou Ana hesitante. Preciso te contar algo muito importante. A voz dela era um misto de firmeza e vulnerabilidade. Ele a observou atentamente, os olhos brilhando com uma combinação de curiosidade e apreensão. Pode falar, Ana. O que aconteceu? Sua voz era suave, mas a preocupação era evidente. Ela se lembrou de como havia se sentido anos atrás, quando descobriu que estava grávida. O medo a consumiu. A ideia de ser mãe a aterrorizava, e naquele momento, a única saída que encontrou foi se afastar. Anos atrás, quando estava grávida, eu decidi não te contar. Eu não me sentia pronta para ser mãe. E depois de tudo o que aconteceu entre nós, eu pensei que era melhor seguir em frente sozinha. O silêncio se instalou entre os dois. Ricardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo a revelação. Você estava grávida? A incredulidade em sua voz era palpável. Por que você não me disse? Eu teria feito qualquer coisa para estar ao seu lado. Ana sentiu uma onda de culpa inundar seu coração. Eu estava com medo, Ricardo. Medo de não ser uma boa mãe, medo de perder você de novo. Eu não sabia como lidar com tudo isso. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto e ela se sentiu exposta e vulnerável. Ricardo a olhou, a expressão de dor em seu rosto se transformando lentamente em compreensão. Você não estava sozinha nessa, Ana. Eu também tinha meus segredos. Eu perdi um filho em um acidente e a dor nunca saiu de mim. Eu nunca superei isso. Nunca pensei que pudesse ter uma família. E quando você se afastou, eu pensei que tinha perdido tudo. Os dois se encararam, as lágrimas agora compartilhadas. O que poderia ser um momento de separação se tornou uma ponte para um entendimento mais profundo. Eu não sabia, Ana sussurrou, sentindo a conexão entre eles se fortalecer. Eu só pensei em me proteger. E eu pensei que tinha que ser forte, que não poderia mostrar fraqueza. Ricardo respondeu, a voz tremendo. Mas agora vejo que a dor nos uniu de maneiras que nunca imaginamos. Nós dois carregamos cicatrizes profundas, e talvez isso nos tenha preparado para o que estamos fazendo agora. Ana assentiu, sentindo que finalmente estavam se abrindo, um para o outro. Podemos usar essa dor para algo bom, para ajudar outras pessoas que estão passando por situações difíceis. Este centro de cura não é só um projeto, é uma forma de honrar nossas histórias e as pessoas que amamos. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro e caloroso que iluminou seu rosto. Sim, Ana, vamos fazer isso juntos. Vamos transformar nossa dor em esperança. A conversa se desenrolou por horas, cheia de risos e lágrimas, de memórias e promessas. Eles compartilharam histórias não apenas de dor, mas de superação e de amor. Um amor que nunca havia realmente desaparecido. O centro de cura tornou-se não apenas um espaço físico, mas um símbolo de renascimento. Finalmente, quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Ana e Ricardo se levantaram, sentindo-se mais conectados do que nunca. Eles decidiram que estavam prontos para enfrentar o futuro, não mais como dois estranhos que se cruzaram, mas como parceiros, cada um trazendo suas experiências, suas cicatrizes e suas esperanças. O legado que estavam prestes a construir juntos seria um testemunho do poder das conexões humanas, uma celebração da vida e da capacidade de renascer das cinzas.
Eles sabiam que o caminho ainda seria repleto de desafios, mas agora estavam prontos para enfrentá-los, lado a lado, com amor e coragem.